Se você preza por segurança e previsibilidade, saiba que a renda fixa brasileira é uma boa opção para você realizar os seus investimentos em renda fixa. A renda fixa, ela se caracteriza por ser um tipo de investimento no qual você empresta seu recurso para alguma entidade. Pode ser o governo, pode ser um banco ou pode ser uma empresa. E nessa sequência que eu acabo de apresentar para vocês, o grau de risco em relação a crédito, ele aumenta, tá? Então, o mais conservador são os títulos emitidos pelo governo, porque é ele quem emite o papel moeda, então você não vai ter dificuldades em receber o valor investido. Porém, você pode ter risco de mercado, que isso é outro aspecto que eu vou apresentar para vocês em seguida. Dando sequência, você tem os títulos bancários, os principais são CDBs, LCAs, LCIs, e por último, você tem os títulos emitidos pelas empresas, tá? Que são debêntures, debêntures incentivadas, CRAs e CRIs. Esses são os principais títulos de renda fixa. Então, a gente tem os títulos públicos do governo, tem os títulos bancários, CDBs, LCAs e LCIs, e títulos de empresas, CRA, CRIs, debêntures e debêntures incentivadas, tá? E nessa sequência que eu apresentei para vocês, que o grau de risco aumenta, o prêmio também aumenta. Ou seja, se o governo te paga 12, você espera que um título bancário te entregue 13, por exemplo, tá, pessoal? E um título de uma empresa te entregue 14, porque o grau de risco aumenta. O título bancário, você conta com o fundo garantidor de crédito, tá? Ou seja, até R$ 250 mil por banco e por CPF, você tem a proteção do fundo garantidor. Então, caso ocorra alguma coisa com o banco, você estará protegido, você será ressarcido ainda. Tá? Caso o banco venha a falir, até R$ 250 mil. Já os títulos emitidos por empresas, você não conta com isso. Tá? Se a empresa falir, a empresa deve pedir uma recuperação judicial e serão arroladas garantias que são da operação, né? Garantias reais, aval, e isso vai para a justiça até que um dia os credores possam ser ressarcidos. Tá? Há títulos também que não têm garantia, e aí o prêmio é maior ainda. Tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui na plataforma do BTG alguns títulos bancários e também de crédito privado. Os bancários, tá? Então vou entrar aqui em produtos, renda fixas, CDB, LC e LCA, para a gente ver alguns deles. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Ele está carregando. Vamos pegar aqui os títulos pós-fixados, tá? Então percentual do CDI. Eu vou pedir aqui para classificar do maior para o menor, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Hoje as melhores taxas na plataforma do BTG, uma LCI do Banco de Brasília para 275 dias, né? Ou seja, vencimento em novembro de 2025, entregando 91% do CDI líquido. Isso é equivalente a um CDB de 113,75. Eu acho interessantíssimo na plataforma do BTG que para os títulos bancários ele traz esse gross up, né? Porque esse título aqui ele é isento de IR. Então ele traz quanto seria a taxa em um CDB para você ter uma taxa equivalente. Isso significa o quê? Que se você comprou um CDB ou outro título de renda fixa que tem uma taxa combinada com vencimento para novembro de 2025, sabe que se estiver entregando abaixo de 103 do CDI, ele vai estar... essa LCI aqui entregando 91 líquido vai estar com uma taxa ainda mais atrativa, tá bom? Então temos aqui as LCAs, LCIs com título com níveis de taxa bem interessante, são as que estão mais atrativas aqui. Depois vai aparecer o CDB do Banco Afins para fevereiro de 2027, entregando 108 do CDI, então uma bela opção. A gente deve ficar nesse ano de 2025 e meados de 2026 com taxa de juros bastante alta, tá? Então você começa a encontrar títulos bastante interessantes que vão te entregar acima de 1% ao mês. Quero pegar aqui também, até antes de falar dos outros títulos, é importante a gente conversar aqui sobre rentabilidade e tipo de indexador. Quando você compra um título de renda fixa, você tem praticamente 3 indicadores, tá? Você tem títulos pós-fixados, que são esses que eu selecionei aqui, ó, percentual do CDI, tá? Você tem os títulos pré-fixados, eu vou marcar aqui os prés para a gente dar uma olhada, que é aquele que já tem a taxa definida e conhecida. Então aqui, ó, uma LCA do banco original está entregando 13% ao ano líquida. Isso é equivalente a um CDB de 15,77. Uma LCA do Banco Bocom está te entregando 12,46 líquido, que é 15,58 ao ano. Ou seja, você está recebendo mais de 1% ao mês líquido. Isso é uma taxa pré-fixada. Tá? Você tem também
os títulos híbridos, que são aqueles que te entregam uma taxa pré mais uma taxa pós. Que são esses aqui, ó, CDI mais e IPCA mais, tá? Então aqui, ó, um CDB, ele está te entregando o IPCA, que é a inflação, mais 5,85. É importante a gente observar aqui, antes de fazer esse tipo de alocação, no prazo, tá? E aí você saber minimamente acompanhar os indicadores econômicos. Se você comprar um título IPCA mais 5,85 e o IPCA deve ficar em torno de 5, com vencimento para fevereiro, para um ano, né, praticamente, para fevereiro de 2026, é muito provável que esse título te entregue uma rentabilidade abaixo do que aquele atrelado ao percentual do CDI que eu mostrei para vocês, que está entregando 12% ao líquido, né, ou 15% ao ano bruto. É provável que esse título entregue menos. Por quê? Por conta desse indexador aqui, o IPCA. O IPCA deve ficar mais controlado, dado que a gente está numa taxa de juros alta, né, que deve segurar a economia, tá? Deve segurar os empréstimos, deve segurar o nosso consumo. Então, por isso é interessante, para um prazo curto, de repente pegar esses títulos. No entanto, a inflação pode sair de controle. Pode acontecer algo em que faça a inflação subir, tá? Mas analise isso antes de fazer as suas alocações. Esses títulos aqui que são mais curtos, né, que são para 2026, 2025, você praticamente não tem risco de mercado, tá? São títulos que você tem que comprar querendo levar até o vencimento. São títulos ilíquidos, tá? Então você compra uma taxa com vencimento. Agora, quando a gente fala aqui de CRA, vamos pegar aqui, ó, títulos de crédito privado. Ó, a gente tem um CRA aqui do próprio BTG entregando 94% do CDI com vencimento curto até 2027, com juros semestral. Esse papel tá interessante, tá? Ele até deixa aqui a marca conservadora, deixa uma marca aqui, demonstrando que esse título é mais conservador. Então, você tem bastante liquidez desse título no mercado secundário, só que aí você tem um efeito marcação a mercado. Ou seja, na hora de sair, você pode sim tomar prejuízo por sair antes do vencimento, tá bom? O efeito da marcação a mercado é quando você compra um título e a taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, o preço desse título cai. E aí você toma um prejuízo na saída antecipada. O contrário também é verdadeiro. Se você compra um título com determinada taxa de juros e a taxa cai, esse título ele vai apresentar ágio no mercado secundário, tá? E você vai conseguir vender para outra pessoa e receber um ágio por isso. Então, eu falei de riscos de crédito no começo, que o título público do governo não tem. Realmente não tem risco de crédito, mas o título pré-fixado e o título inflação, eles correm o risco da marcação a mercado. Vou te dar um exemplo aqui mais claro que você vai entender muito fácil. Imagina que você comprou um título do governo para 2035, te entregando IPCA mais 7. Tá? Só que em função do momento econômico do país, os índices pioraram e hoje, para comprar esse mesmo título que você comprou um mês atrás, você encontra IPCA mais 8. E aí você que tem um papel na carteira IPCA mais 7, para você sair antes do vencimento, que você consegue, o título é muito líquido, o mercado te dá essa possibilidade de sair a qualquer momento, só que você vai vender para o mercado, é o preço que o mercado paga. Ora, se eu tenho um título na minha carteira IPCA mais 7 e hoje no mercado a gente encontra IPCA mais 8, para alguém querer comprar o meu título IPCA mais 7, ele vai pedir um desconto, tá? Basicamente é isso. E eu vou ter que dar um desconto para vender esse título, ou seja, é bem provável que eu saia no prejuízo. E o contrário, imagina que você comprou o título IPCA mais 7 e o Brasil melhorou, os indicadores econômicos estão muito melhores, o juro futuro caiu, e aí a gente só encontra títulos no mercado pagando IPCA mais 5. Ora, se eu só encontro, quando eu vou comprar um título desse a mercado, eu só encontro IPCA mais 5 e você está querendo vender um seu IPCA mais 7, eu pago um prêmio para comprar esse título de você, tá? Basicamente é isso, eu acho que fica muito claro como funciona a questão da marcação a mercado, tá bom? E, poxa, Alípio, você já me mostrou 3 tipos de títulos, né? Eu tenho título pós-fixado, eu tenho título pré, eu tenho título na inflação. Poxa, são tantas opções. Como que eu devo escolher isso, né? Primeiro, você precisa ter muito claro os seus objetivos. Seus objetivos são de curto, médio ou longo prazo? Se for de longo prazo, de repente comprar um título pré pode ser interessante, ou um título atrelado à inflação, tá? Agora você precisa calibrar qual que é esse longo prazo seu. E também o momento econômico. Não é porque o seu objetivo é de longo prazo. Imagina assim, eu tinha um objetivo de longo prazo e comprei um papel entregando IPCA mais 3.
Então você tem que saber equilibrar isso, conseguir fazer minimamente uma leitura. E o governo brasileiro, na verdade não é o governo, o nosso país, ele é um país de volatilidade. A gente estava 14, veio a 2, está a 15 de novo, então o juro é bastante volátil. De repente ficar comprando papéis a juro muito baixo, né, IPCA mais 3 como eu dei exemplo, ou uma taxa pré de 7, 8% ao ano, eu acho que de repente vale ter bastante caixa para você calibrar o tamanho da sua posição. Outra coisa, avalie o risco de cada produto. Vocês estão vendo aqui, ó, porque quando vocês entram aqui na plataforma do próprio BTG, ó, ao mesmo tempo que eu tenho um título aqui, ó, vamos pegar IPCA, tá? Vamos fazer a classificação aqui de indexador por títulos atrelados a IPCA. Vamos dizer que você tem um objetivo de longo prazo e chegou à conclusão que você quer títulos atrelados à inflação para proteger o seu poder de compra. Perfeito. Só que, ó, perceba que a gente tem títulos IPCA mais 8,46, assim como tem títulos IPCA mais 6, IPCA mais 4. Isso aqui se dá em função do prazo, em função do grau de risco. Então não saia simplesmente comprando assim, olha, Oncoclínicas IPCA mais 8,46 eu vou comprar. O próprio legenda aqui ele já te mostra, né? Que quando é vermelho escuro aqui, ó, é de grau de risco sofisticado. Ah, mas eu tenho perfil sofisticado. Tudo bem, mas procure entender melhor esse título que você está comprando. Converse com o assessor de investimentos. Entenda o porquê que esse título tem esse grau de risco, tá? Antes de sair fazendo qualquer alocação, tá bom? Outra coisa que você precisa avaliar também considere também o imposto de renda, tá? Porque faça as contas, né? Tem títulos que são, como eu mostrei aqui, os bancários. Vamos voltar aqui para os bancários. Eu gosto do BTG porque ele mostra com o Gross Up, né? Então, como vocês puderam ver aqui, ó, fica fácil avaliar. Eu coloquei aqui por ordem de taxa, ó. Vamos colocar só o pós-fixado. Só o pós-fixado. Então você pode ter olhado lá um título. Esse aqui entrega 108 de CDI, tá muito legal. Só que, ó, se a gente colocar aqui por ordem de taxa equivalente, você vai ver que a melhor taxa hoje, pós-fixada dentro da plataforma do BTG, é uma LCI do Banco de Brasília, que está entregando 91 CDI líquido, equivalente a 113,75. Para esse prazo, eu acho que está uma taxa legal, uma alocação muito boa, e você está protegido também pelo Fundo Garantidor de Crédito. E ó, aplicação mínima bem acessível, tá? R$1.000. Tem títulos menores, ó, a partir de R$500. Tem títulos, acho que o mínimo é R$500 aqui na plataforma que você vai encontrar, tá bom? Considere isso também. Outra coisa que você não deve ignorar é diversificar sua carteira. Tenha uma carteira diversificada. Não coloque todo o seu dinheiro em um único CDB ou em um único indexador. Eu só compro pós-fixado. Tudo bem, a inflação subiu, você não teve o capital corrigido. Ou outra coisa, você só tem pós-fixado, mas seus objetivos são de longo prazo. Então, de repente, ter ativos atrelados à inflação é interessante. Ou então, eu só tenho títulos atrelados à inflação, só que o meu objetivo é de curto prazo. Você precisa calibrar a sua carteira aos seus objetivos. Não tem como sair fazendo alocação sem ter objetivos definidos. A não ser que seja um caixa. Aí o papo é outro, tá bom? Que eu vou mostrar aqui para vocês em seguida. Quais são os erros comuns, né? Os erros que as pessoas mais cometem no momento de fazer esses investimentos. Primeira coisa, não avaliar a liquidez do investimento. Então, esses títulos que eu mostrei para vocês, eles não são líquidos, tá? Saiba que você vai carregar por 275 dias. Então, observe aqui, ó, que tem a marcação no vencimento. Ó, título com liquidez diária, título com carência. Então, vamos pegar aqui, ó, títulos com liquidez aqui, ó, diária. Tá? E aí, pessoal, uma coisa importante, título com liquidez diária não é investimento, é um caixa, tá? Então não adianta exigir tanta taxa, apesar que ainda assim estão excelentes, tá? Você consegue fazer 1% ao mês aí com caixa. Por isso que no momento atual de juros altos, todo o dinheiro parado, ou todo o dinheiro na poupança, todo o dinheiro mal investido está custando muito caro. Está custando pelo menos 1% ao mês hoje, facilmente, tá? Por isso que você não deve negligenciar o seu caixa, tá? Então vamos colocar aqui de aplicação mínima de R$50, ó. CDB do BTG com carência de 90 dias. Ele está te entregando 100,7 aqui de rentabilidade com liquidez após 90 dias. Vamos pegar aqui, não, Lipe, eu não quero isso. Eu quero com liquidez diária desde o começo. Beleza, ó, tem aqui, ó,
CDB do próprio BTG, um papel AAA, baixíssimo risco de crédito, proteção do fundo garantidor de crédito com liquidez diária, com vencimento para 2027, ou seja, você pode carregar esse papel na carteira até 2027, mas ele tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Lembrando que nos primeiros 30 dias, todo investimento de renda fixa conta com IOF. É uma tabela regressiva, o IOF a ser recolhido ele vai reduzindo ao longo dos 30 dias. Chegou no 30º dia, essa tabela ela zera, tá? Então, olha aqui, 100% do CDI, isso aqui vai dar praticamente 1% ao mês bruto, tá? A partir de R$50. Não negligencie, pessoal. Qualquer 50, 100, 500 reais, R$1.000 é dinheiro. Não deixe dinheiro parado, aplica pelo menos na renda fixa. Isso aqui pode tirar custo de outras coisas, pode ajudar a sua rentabilidade, pode não, vai ajudar na sua rentabilidade e você vai ter melhores rendimentos. Então, esse é um erro comum, não avaliar a liquidez. Avalie a liquidez porque você pode perder dinheiro por não fazer essa análise antecipadamente. Outra coisa, outro erro, ignorar tributos e taxas, tá? Não ignore, porque se você tem condições de deixar o dinheiro aplicado para um ano, aquela LCI era melhor. Às vezes você fica aqui com o dinheiro em liquidez diária, aplicado a 100% do CDI, e passou o ano aplicado a 100% do CDI, sendo que você tinha uma LCA que estava te entregando equivalente a 113. 10% do CDI, no juros atual, é muita coisa, então não negligencie isso. Outro erro comum, mas que eu já mencionei, é colocar todo o dinheiro em uma única renda fixa. Então diversifique entre modalidades, diversifique entre emissores. O que é emissores? Eu compro um título emitido pelo BTG, outro emitido pelo Itaú, outro emitido pela Caixa Econômica, tá? Você está diversificando entre bancos. Você consegue fazer isso dentro de uma única corretora. Ó, se a gente avaliar aqui no BTG, olha a quantidade de emissor que tem aqui, ó. Olha a quantidade de bancos que tem aqui dentro para você poder alocar seu capital. Então, com uma única conta, você consegue diversificar aqui em diversos bancos, tá bom? Assim, pessoal, investir em renda fixa é, sim, uma boa estratégia de investimento, tá? Principalmente para quem busca rentabilidade, segurança. Olha, Lipe, eu quero ter uma posição mais tranquila, confortável, não quero ter dor de cabeça. Então, procure uma renda fixa pós-fixada. Se você precisar de ajuda, você pode contar comigo, sou assessor de investimentos. Você pode me mandar um e-mail, aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail. Você pode mandar e-mail, a gente combina um horário para conversar e eu vou conseguir te ajudar a escolher os melhores papéis atrelados sempre ao seu perfil. Não tem como realizar investimento se eu não conhecer os objetivos do cliente. Claro, primeiro, o investidor ele precisa conhecer os seus próprios objetivos. Sem o investidor ter os objetivos definidos, perfil definido e contar um pouco dos objetivos que ele tem com esse capital, não tem como fazer nenhuma alocação. Mas a renda fixa, ela se demonstra ser bastante atrativa para aqueles que querem conservadorismo, uma carteira mais equilibrada, sem volatilidade ou menor volatilidade, porque a renda fixa também tem, tá? É uma excelente opção. Beleza? Poxa, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, deixa o like, um comentário. É interessante porque a sua dúvida, o seu elogio ou a sua crítica pode me ajudar a criar conteúdos ainda melhores. E também a sua dúvida pode ajudar a sanar dúvidas de outras pessoas que estão aqui nos acompanhando, tá bom? A ideia é a gente criar uma comunidade, tá, pessoal? Para conversarmos aqui sobre investimentos, mercado financeiro, negócios. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.